Sexto ano, nós estamos fazendo a revisão, capítulo 9, capítulo 10, feudalismo. Bora conceituar o que é feudalismo, seus aspectos mais importantes, suas implicações, suas relações com o mundo contemporâneo. Pensar em feudalismo, a gente vai pensar num mundo ruralizado. Lembra disso? Final da Idade Antiga, Roma perde seu império, estamos saindo aí do final do século III, indo do século IV, então o mundo começa a sua ruralização. Temos um mundo marcado pelo teocentrismo, você vai ver um mundo bem teocêntrico. O que é teocêntrico? Deus era o centro de tudo, né? A igreja dominava então as relações do mundo, da ciência, do ser humano. Bacana? Século V ao X, então nós vamos fazer uma nova definição de mundo. Então esse mundo agora se torna um mundo feudal. E esse mundo é marcado por uma relação de poder onde você tem um rei começando a perder o poder, descentralizado o seu poder, então o rei perde o poder, e ele perde o poder pois ele passa esse poder aos senhores feudais. Ele doou terras, ele fez essa divisão de terras, entregou suas terras, e pensando em poder, mas ele fez uma descentralização do poder, ou seja, feudos isolados dos grandes centros faziam o que queriam. Então esse novo senhor feudal se tornou o rei daquele local e, pelo contrário, que era esperado pelo rei, não dava satisfação nenhuma ao rei, nem ajudava o rei em suas demandas, tá ok? Então o rei doa terra, senhores feudais e igreja recebem terra e servos trabalham na terra da igreja ou dos senhores feudais. Essa relação pessoal nós vamos chamar de suzerano e vassalo, né? Suzerano é quem doava essa terra, ganhava uma porção de terra de a igreja ou do estado, né, do rei, e ele encontrava um vassalo. Essa vassalagem então era permitia que esse indivíduo recebesse a terra e ele podia trabalhar na terra. O indivíduo que é muito esperto, ele dividia essa tarefa com outros, né? Ele passava essa terra para outras pessoas e então ele administrava os recursos, cobrava impostos e assim seguia a vida feudal. O grande bem do período feudal, então, é a terra. A troca de moedas é bem pequena, é quase inexistente. Então, o que vale aqui seria a terra. O valor maior, o bem de mercado seria a terra. Não havia mobilidade social. Quem nasceu servo, morre servo. Quem nasceu senhor, morre senhor. Então, lembra disso. Quando o juramento, quando há uma passagem dessa doação de terra, havia um juramento de fidelidade, né? Algumas pessoas vão pensar nisso como depois no futuro, como esse juramento do casamento que a gente faz, e até porque também era selado, e porque também tinha essa questão da aliança. Então a gente pensa nessa relação de servo com o Senhor, uma relação de aliança, de compromisso, né, de fidelidade. Bacana. Como é que é a estrutura do feudo? A estrutura do feudo é bem básica. Você vai ter então três grandes porções. A primeira porção é o manso senhorial. O manso senhorial é o manso do Senhor, seria a casa do Senhor, seria aonde o Senhor constrói o seu castelo, e em volta do castelo tem a sua terra, né? Tem o espaço onde ele vai produzir em volta do castelo. É o manso senhorial. Bacana? Lembrando que o Senhor não vai trabalhar nessa terra, mas ele tem uma terra em volta do seu castelo, que é a sua própria produção do seu alimento, do seu produto para existência. Tá. Em volta do castelo é o manso senhorial. Depois do castelo você vai ter o manso servil. Manso servil vem de servo, ou seja, é a terra do servo. Então ele dividia essa porção para o servo e ele trabalhava nessa terra e aplicava então seus recursos ali, trabalhava ali e depois devolvia então impostos em fruto também, em produto também, em trabalho na terra do Senhor. E você vai ter as terras comunais, ou seja, o espaço onde era para todos, né? Onde todos então utilizavam, que é o lago, que é a floresta, que é a pastagem. Então, isso é a terra comunal, essas três grandes divisões: manso senhorial, manso servil, terras comunais. Bacana? Há uma divisão de tarefas bem básica no período feudal. Alguém vai dizer que no período feudal o clero, que é a igreja, ora, não é? Os nobres, os cavaleiros praticavam esportes, não é? E o servo trabalha. Então essas são as três divisões. Alguém trabalha, alguém reza, né, ora, e alguém então
brinca, faz esporte, faz festa, que é os nobres e os cavaleiros. Tem um agente aqui, um terceiro agente, né? Que não é nem cavaleiro, um quarto agente, melhor dizendo, ele não é nem cavaleiro, não é nobre, mas também não é servo, são os vilões. Os vilões seriam pessoas que não estavam ligadas à terra, não eram servos, o servo estava ligado à terra. Os vilões, então, eles trabalhavam em vários feudos, passavam, prestavam serviço e continuavam tocando a sua vida. Eles não ficavam presos a nenhum feudo. Então, o vilão seria um prestador de serviço que migrava de feudo em feudo. Bacana? Tá. Esse período nós vamos ter então uma mentalidade muito religiosa, daí aquela ideia que nós falamos no início, né? É um mundo bem teocêntrico. O pensamento religioso era assim: quem trabalha, e trabalha árduo, trabalha para sofrer, trabalha muito, purifica a sua alma. Quem não pode trabalhar para purificar a alma, paga por isso, então você alcança os céus mediante pagamento. Nessa mentalidade vai criar um terceiro estágio, que é o purgatório. A igreja criou um terceiro estágio. Quem ainda não alcançou os céus e deixou a terra está num estado intermediário. Se você paga as suas taxas de purificação, você passa para o estágio maior, que é a eternidade. Ok? Doenças, pragas, tragédias eram entendidas como castigo do Deus eterno sobre o povo. Tá, e como é que mudou essa realidade? Começou a mudar com a questão da transformação tecnológica. Tecnológica, o que era, professor? Não sei se o mundo era básico, o mundo começou a fazer algumas inovações tecnológicas. Por exemplo, a rotação triennial. Em vez de plantar na mesma terra, eles deixavam um terço da terra para um rodízio e voltavam a plantar nessa terra só 2 anos depois. Isso aumentou a produtividade. Eles tiveram uma tecnologia chamada arado, né, que era uma lâmina que aprofundava, cortava a terra para o plantio ter mais nutrientes e pegar a terra com melhor condição de produção. Isso aumentou a produção deles, que eles tiveram uma palavra mágica chamada excedente, ou seja, a cultura do excedente. Se tem mais comida agora, você não vai comer só o necessário, tem mais do que o necessário, eles começaram a fazer então as feiras, em um encontro para um escambo, uma troca comercial. Tá. Quando começa a fazer as trocas, daí surgiu a necessidade da moeda, né? Só, olha, não dá para ficar trocando arroz por feijão sempre. Então, nós teríamos que colocar um produto, algo que substitui a troca de produtos, que é o dinheiro. Dinheiro é definido historicamente como trocabilidade absoluta. Com qualquer porção que você tem, né, dependendo do valor, você pode então comprar em qualquer lugar do planeta. Pense comigo, se eu tivesse uma nota de $100 aqui agora, eu poderia sair e comprar em qualquer lugar do planeta. Dinheiro então é trocabilidade absoluta, para substituir as velhas trocas comerciais. Você vai ter então feiras, locais de encontro. Esses locais de encontro vão ser criados nesse local estruturas melhores. Essa estrutura melhor fixa ali vai ser chamada de burgo. O que é burgo? São pequenos centros comerciais. Daí vai criar uma nova classe ascendente, que é a burguesia, que vai então ser os comerciantes, que são os comerciantes que vão fazer esse escambo, essa troca de produtos, que vão criar depois bancos, que vão criar depois cidades, que vão criar depois então um comércio maior, um comércio marítimo, vão atravessar oceanos para fazer essas trocas comerciais, para expandir ainda mais a formação do negócio. Então, dos burgos, que é o centro, daí o conceito de centro e periferia, vai nascer também a expansão marítima, depois vai nascer também a formação de estados nacionais. Que é um estado nacional? A partir de uma cidade forte, a partir de uma renda forte da cidade, a cidade gera impostos. Impostos gera exército, exército gera rei, e rei gera então o poder. Então você vai ter um poder absoluto. Agora, o poder que era descentralizado volta a centralizar em um rei. Por isso vamos chamar de poder absolutista, né? O rei vai centralizar o poder nele. Burgos, então, vai gerar uma coisa espetacular, que é a educação. Se você tem burgo, você precisa gerar fatores educacionais, você precisa criar pessoas que saibam ler e escrever, pessoas que saibam matemática básica. Então, o burgo vai fomentar a criação dessa escola, auxiliar também pela igreja, que queria expandir também o número dos seus fiéis. Então, você vai ter a igreja e os burgueses fomentando a criação de escolas
e também de um grupo de ofício. Então, se você tem uma cidade, você precisa de pessoas que saibam produzir. É os famosos, então, corporações de ofício. Então, você vai ter galpões que vão ensinar novos jovens, novos profissionais a fazerem o trabalho. Então, e também para controlar esse novo mercado, para controlar as pessoas que vão entrar no mercado. Então, o burguês vai fomentar a criação de corporações de ofício, vai organizar essa estrutura toda. Basicamente, feudalismo é isso. Estamos juntos, faça uma boa prova e agradeço a Deus por você estar aqui até agora, né? Estamos juntos, passamos o ano todo, enfrentamos essa pandemia, que no período feudal também teve uma pandemia danada, chamada peste negra, né? Só que lá matou 1/3 da população da Europa, que era o mundo da época. Nossa, a população tá grande, não é tamanha. Deus nos abençoou. Fique em paz, estamos juntos.